Então, quando eu vim com 2 malas de roupa, tudo meu, né, no Brasil. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tava meio que dando um tempo, tava tentando, né, ver o que eu ia fazer ainda. Mas quando eu cheguei aqui no aeroporto, sabe, assim, essa história é muito forte. Porque do aeroporto até o apartamento que ele tinha alugado, que na verdade não era um apartamento pra gente, era um quarto num apartamento. E tinha um outro casal que eles alugaram. Aqui é muito comum, né? O roommate. Então, eles alugaram o quarto. E aí, então, quando eu cheguei, do trajeto aeroporto até o apartamento, eu senti, nossa, é aqui. Eu senti uma coisa no meu coração, que assim, ali eu já tinha a resposta. Era esse o lugar. Eu não tinha visto ainda nada, eu não conhecia nada. Eu tava no trajeto aeroporto. E eu liguei pra minha mãe e eu falei, mãe, aqui é o meu lugar, eu vou ficar. Tipo, de cara. De cara, e muita loucura. Porque eu tinha 2 malas. Absolutamente nada planejado, nada estruturado, né? E aí começaram, né, as dificuldades, porque quando você vem planejado, já é difícil. Agora, se você vier sem planejar, é muito mais difícil, e foi muito difícil. Né, eu brinco que o caminho foi de pedras, não foi de flores. Quem vem achando que é tudo fácil, que vai colher dólar na árvore, tá enganado. Dólar é muito bom, e a gente ganha, mas a gente trabalha muito. Né? Não é brincadeira. E aí, na época, você estava, então, com seu namorado lá, tranquila, e vocês foram procurar onde trabalhar. Aí ele já estava aqui há 1 ano, então ele já estava bem mais estabilizado. Ele veio primeiro, estava mais estabilizado. Aí eu cheguei, já fui trabalhar no lugar que ele tinha arrumado pra mim, que era no hotel da Disney. Né? Um dos hotéis. Menina, quando eu cheguei, na verdade, assim, eu não tinha muita ideia, né, do que era morar nos Estados Unidos. Não tinha, na época, era 2006. Então não tinha podcast explicando pras pessoas como é. Não tinha esse tipo de informação. Mal tinha YouTube, o WhatsApp, então nem se fala. Não tinha, não, a gente ligava no Brasil por um telefone fixo. Na casa, né? Tinha a família inteira ficar esperando na casa pra gente ligar. E a gente comprava um cartão telefônico. E ligava e dava pra falar 5 minutos. Porque era caro e corria o cartão, né? Igual ficha. E não era que ligava no celular, tinha que ligar no fixo. Sim. Então todo mundo tinha que marcar o dia e o horário que eu ia ligar pra falar com a família. Então falava muito pouco. Não é essa facilidade de hoje. Hoje eu falo assim, a gente sente saudade de abraçar, de ver a pessoa. Mas você tá com a pessoa o tempo todo. Às vezes eu tô numa loja comprando uma roupa e eu ligo pra minha irmã que tá no Brasil, pra minha mãe e falo: mãe, o que você acha dessa roupa? Ela tá me vendo, ela tá participando. E a mesma coisa eles estão lá fazendo alguma festa, eles me ligam, olha a festa, olha as pessoas, você não tá aqui, mas tá todo mundo lembrando de você. Mas quando eu cheguei, não, era muito mais difícil, muito menos oportunidades, muito menos instrução. Porque hoje, por exemplo, o que você tá fazendo aqui, você tá dando uma informação de qualidade, uma informação real, com pessoas reais, para as pessoas que querem vir. Olha que máximo. Na minha época não tinha isso. Então, na minha época eu vim e eu não sabia nem o que ia acontecer. Nem o que esperar. Então, eu cheguei, né, vim por causa do namorado, e meu primeiro trabalho foi no hotel, e foi limpando quartos de hotel. Foi um choque, então, porque você estava de advogada em São Paulo, de salto alto, bonitona, você chegou aqui, né, aí você se tornou o seu sonho, porque aí você falou, é aqui o meu lugar, então vamos arregaçar as mangas, aí você foi pro hotel. Então, só que quando você chega e fala que é o meu lugar, aí você tem que falar assim, mas peraí, quando você tá no Brasil, você estudou, você fala o idioma, você sabe como funciona, você sabe a cultura do país, aí você chega aqui, você começa do zero. Porque na época eu não falava inglês fluente. Eu falava um inglês, assim, muito ruim, básico do básico. Eu ainda tinha que ver parte de visto de trabalho, de tudo. Então não dava pra ter uma carreira naquela época, no começo. E eu tinha que fazer o quê? Fui fazer visto de estudante, porque eu vim com visto J1, que era pra trabalho temporário. Então passou 6 meses, venceu. Entendeu? Então eu tive que fazer uma extensão de visto, mudar o visto pra estudante. Então, assim, aí eu cheguei e falei, vou trabalhar, que lindo. Vai trabalhar com o quê? Você não fala inglês? Então, já era subemprego, entendeu? Aí você foi se deparando. Aí eles me falaram, Denise, tem uma vaga no front desk do hotel. Você tem boa aparência, tudo, vai lá, você vai trabalhar no front desk. Eu não passei no teste de inglês na época, em 2006. Porque eu não. O cara ligava no hotel e falava, eu tô perdido, né? O cara falando inglês lá. Tô perdido aqui, o que eu faço? No caminho eu falava, não tenho a mínima ideia do que você faz. Não sei nem de onde que você tá falando. Não sei falar nem em português a direção. Imagina em inglês, né? Porque eu tinha o Waze. Bota o Waze. Então as pessoas ligavam no hotel pra pedir instrução. Então, tipo, não dei conta. Eu falava, não sei fazer isso. Aí eu fui limpar quarto, 22 quartos por dia. Então você imagina, sair antes andava de terninho, de salto alto, trabalhava no escritório, não ganhava bem em São Paulo, mas tinha o quê? Status. Era advogada, né? Trabalhava com conhecimento, com a minha cabeça. Aí cheguei aqui, fui limpar quarto de hotel, de uniforme florido. Menina, não é brincadeira isso. Você contar hoje parece, tudo bem. Não é tudo bem. É difícil pra caramba você fazer. 22 quartos por dia. Por dia. E aquelas camas super pesadas. Então, eu chegava em casa, não conseguia mexer o pulso. Entendeu? Doía tudo. E eu, sem contar que doía o meu emocional. Sim. Né? Porque eu falava, meu Deus do céu, fazendo? O que eu fiz da minha vida? Né? Eu falava, não é possível. E eu chorava. Eu limpava o quarto chorando, mas eu limpava. E eu limpava o
quarto super bem. Eu era a que limpava melhor. E é tudo padrão, é tudo no tempo deles, acaba que... Porque você tem tempo, né? Porque você limpar 22 quartos, tem que limpar muito rápido. Eu nunca consegui acabar. Nunca, porque eu queria limpar detalhadamente, não dava. Mas aí, graças a Deus também, eu não sou uma pessoa, nunca fui e não é da minha natureza ser conformada. Eu não sou uma pessoa que, tá bom, eu não tenho isso. Eu quero mais. Você não se acomodou. Eu falei, não, estou faxineira, não vou ser faxineira para sempre. E eu quero deixar uma coisa bem clara, não é nada contra a profissão. É porque é um trabalho físico muito difícil de ser feito. Eu não queria fazer aquilo para sempre. Eu sabia que eu podia fazer algo diferente. Mas naquele momento que eu cheguei, não dava para fazer nada diferente. Era aquilo que eu consegui. Porque eu não falava inglês, porque eu ainda não estava com meus documentos prontos. Então, eu tive que passar por aquilo. E eu passei. E aqui tem muito também, né, de você não ficar esperando. Porque não dá pra esperar. Porque cada dia perdido aqui é um dia que você tá perdendo dólar. Não, se você ficar em casa, é menos 100 na época, né? Era menos 100 dólares. Se você for ficar esperando o emprego perfeito, você vai perder o dinheiro pra pagar o seu aluguel. Eu lembro que eu ganhava R$8,75. Então, cada dia que eu ficasse em casa era menos 100 dólares. Então, não ia ficar em casa. Eu precisava ganhar aquele dinheiro. Entendeu? Eu precisava daquele valor. Aí eu lembro que eu ia, às vezes, arrumar o quarto e tinha muito... Os americanos dão muito tip, né, gorjeta. E eles deixavam, assim, $1, $2 no travesseiro. Menina, eu ficava tão feliz com aqueles $2. Se você juntasse no final do dia... já vai pagar o meu lanche do McDonald's de $1 do almoço. Eu já pensava isso. Putz, eu já ganhei o dinheiro do almoço. Punha no bolso, eu ficava feliz da vida. Entendeu? Hoje, todas as vezes que eu vou no hotel, na minha vida, eu deixo o dinheiro no travesseiro pra fazer alguém feliz, igual já me fizeram, entendeu? Então, é muitas coisas. Mas de lá, eu sabia que eu ia ficar pouco tempo. Então, na época, eu fiquei sabendo que tinha um escritório de imigração aqui, que tava fazendo muitos vistos e as pessoas estavam sendo aprovadas. Eu falei, sabe o quê? Eu sou advogada no Brasil. Quem é advogado conhece o processo em qualquer lugar do mundo. Então, eu vou estudar como é que faz um processo de imigração e vou lá trabalhar com esse povo de assistente. Bati na porta, fui lá, me apresentei. O cara falou, adorei seu currículo, você tudo, mas não tô precisando, obrigada. Eu falei, tá bom. No outro dia eu voltei. Oi, tudo bom? Os nãos da vida, né? Aí ele, o que você veio fazer aqui? Vim aqui te lembrar, né, que eu quero trabalhar aqui. Eu fui todos os dias até ele me contratar. Really? Gente, você é maravilhosa. Ele falou assim, eu não aguento mais você aqui, vem trabalhar então. Eu falei, eu só conhecia esse lugar de brasileiro. No americano, eu sabia que eu não ia conseguir por conta do inglês. Eu falei, o meu único jeito de eu sair da faxina, do quarto de hotel, é eu ir pra esse escritório. Já vou mudar, do hotel, vou mudar pra esse escritório. Mas ele precisa me contratar, e ele não queria, né? Ele não tava precisando de gente. Eu falei, não. Ele vai ter que me contratar pra fazer qualquer coisa. Aí você ia lá todo dia? Eu ia todo dia. No fim, eu acabava meu turno, trocava de roupa e ia todo dia. Aí ele foi vendo. O que ele viu? Persistência. O que ele viu? Pô, essa menina quer mesmo. Aí ele falou, vem trabalhar. E aí eu fui trabalhar como assistente. Né, ele me explicou os processos. Eu estudei por conta e eu revia os processos antes da gente mandar pra imigração. Eu analisava ali se estava bom, se estava aquela história convincente, se aqueles documentos passavam. Eu ligava pros clientes pra pedir a documentação. E eu fiquei lá 1 ano. E aí, depois... eu fui para um restaurante. Aí chegou a hora que eu precisava falar inglês. Eu tinha uma melhor amiga aqui na época, que ela falava inglês fluente, e ela assim, se eu precisasse ligar no banco, ela ligava pra mim. Se eu tinha um problema no cartão de crédito, ela resolvia. E ela tava indo embora. Ela falou, Denise, não tem mais jeito de eu te ajudar. Você precisa se virar. E eu ainda já falava melhor, mas não falava fluente. Aí eu falei, putz, eu preciso falar fluente. O que eu vou fazer pra eu aprender inglês rápido? Eu tinha 28 anos. Não era mais novinha, porque com 15 você aprende em 6 meses. Com 28 você já não aprende em 6 meses. Aí eu falei, bom, eu tenho que trabalhar com americano. Porque se eu trabalhar com americano, eu vou ouvir 24 horas. E eu já tinha um básico que já dava pra eu ir. Diferente de quando eu cheguei, que não dava pra ir. Aí eu fui. Fui pra um restaurante, um amigo meu trabalhava lá, falou, vem pra cá, eu te ponho aqui dentro. E eu fui trabalhar e era assistente do garçom. Não era a garçonete, não, gente. Eu era a assistente da garçonete. Só que era uma vantagem. Tinha 65 americanos no restaurante e eu de brasileira com meu amigo. Então, e eu fui. Eu falei, eu vou. Aí eu trabalhei 2 semanas e pedi demissão. Porque eu falei, Jesus amado, não consigo entender nada que esse povo fala. Porque é muito rápido, é muita coisa. É uma loucura, restaurante à noite lotado. Eu falava, não tô entendendo nada. Não vou ficar. Aí cheguei pro meu chefe e falei, eu tentei, mas eu não consigo. Eu achei que meu inglês já dava, mas não dá. Aí ele falou assim, você quer aprender? Eu falei, quero. Ele falou, fica que eu vou te ensinar. E ele era o gerente do restaurante na época. E ele ia todo dia, ele falava comigo, me ensinava alguma coisa, escrevia pra mim alguma coisa. E eu falei, tá bom, da minha parte eu vou fazer o meu melhor. E eu era a melhor assistente de garçom. Todos os garçons queriam trabalhar comigo. Porque eu limpava, agradava, não deixava faltar nada na mesa. Ficava pondo água pro povo o tempo inteiro, trazendo pãozinho. E aí, todos os garçons falavam o quê? Eu quero que ela trabalhe, porque o tip deles era maior quando eu tava junto. Então, eles começaram a me dar muito mais tip e brigar por mim. E eles perceberam que eles dobravam o tip quando eu era assistente. Só que aí eu falava, você quer que eu trabalhe com você? Quero. Conta o seu fim de semana. Ele, o quê? Conta, eu quero ouvir, porque eu queria ouvir as histórias, pra ouvir inglês, pra aprender. Absorver. Aí eu falava, conta os problemas da vida. E o povo começou a falar, a ensinar, e eu fui aprendendo.
Em 2 anos eu fiquei fluente. Fluente, olha só, coisa boa. Porque eu falava todos os dias. Meu inglês é de rua, não é um inglês perfeito, gramática. Eu aprendi servindo mesa no restaurante. Eu fiquei 2 anos nesse lugar. Legal, que é uma característica que você não parou, você sempre foi buscando não ficar acomodada, assim, né? Qual é o próximo step, né? Qual é o próximo passo? Então, eu fiz uma programação na minha cabeça. Eu tinha que subir uma escada. O que eu tinha que fazer para chegar lá no topo? Então, eu comecei do zero com o que eu tinha. Porque você tem que começar, não interessa de onde você tá. Aí você começa. Aí você fala, pô, daqui eu faço o quê? Então, o que foi que eu falei? Pô, eu preciso sair da faxina, porque eu não vou aguentar isso muito tempo. Então, eu fui pro escritório. Aí, de lá, eu falei, bom, agora eu preciso falar inglês fluente. Fui pro restaurante americano. Era o que dava na época, mas eu sempre tive alguma coisa por trás, né? Tinha um plano. E aí, quando eu aprendi inglês, aí eu já falei, putz, agora eu já preciso ganhar mais dinheiro. Porque aí agora eu já sei inglês, aí eu já tava fazendo minha documentação, eu falei, não, agora eu tenho que ganhar dinheiro. Aí eu fui trabalhar em vendas, só que vendas de perfume. Você tá falando isso e eu tô percebendo a característica de muitas pessoas que não tem. Por exemplo, a pessoa sempre coloca uma barreira na frente daquilo que ela quer fazer. Então, ela vem pra cá e ela tem o sonho de trabalhar na Disney, por exemplo. Eu nunca vou conseguir, porque eu não falo inglês, porque eu não tenho documento ainda. E ela cria aquele próprio bloqueio na própria vida e ela não vai atrás. Você vê, você conseguiu com resiliência, o cara falou não pra você. Não importa, ele falou não, eu vou estar aqui todos os dias, ele vai me ver, vai ver a minha característica de persistência e vai me contratar. E foi o que aconteceu. Depois, agora como que eu posso melhorar? Se eu estou só com brasileiro, agora eu preciso falar inglês. Então, você foi vencendo as barreiras, não importava os nãos que você recebia, né? E foi vencendo. E assim, não é porque qualquer pessoa pode, mas ela tem que mudar a cabeça. Exato, é a mentalidade, né? Você tem que falar assim, eu quero chegar lá no topo. Como que chega? Não é do dia pra noite, número 1. Tem etapas, tem processos que vão precisar serem feitos. Então, eu pensava, né? Eu preciso vencer a barreira do idioma, depois a barreira do documento, depois eu preciso fazer alguma coisa que ganhe dinheiro. E aí eu fui para vendas, que na verdade, meu primeiro trabalho da minha vida foi aos 13 anos como vendedora, no Brasil, vendedora de roupa. E aí depois eu já tinha vendido roupa, vendido sapato, vendido shampoo, vendido lingerie no ônibus. Quando eu fazia direito, eu ia de Passos para Franca todos os dias e voltava. Então era 1h30 para ir. Assistia a aula, 1h30 para voltar. E no ônibus eu levava shampoo para vender, levava lingerie para vender, porque eu queria fazer algum dinheiro, entendeu? Para ajudar a pagar a faculdade, os gastos. Meus pais nunca tiveram muito dinheiro. Então, eu sempre trabalhei com alguma coisa. Só que quando eu fazia direito, eram muitas horas de estudo. Então, eu não conseguia ter um emprego fixo. Então, eu sempre vendia alguma coisa para ganhar uma comissão ali de 20%, às vezes 30%, para ter um dinheirinho, entendeu? Aí, eu fui trabalhar de vendedor de perfume. E aí, na época, eu fui trabalhar numa loja de perfume, que é ali perto do Tones, chamava Perfume Outlet, acho que ainda tem essa loja. E eu tava trabalhando lá, e aí a Perfume Land, na época, era muito grande, mas assim, muito grande. E eles ficaram sabendo que tinha uma menina que era muito boa pra vender perfume lá na loja concorrente. E eles foram lá me chamar. E aí me propuseram, não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E eu, não, tô trabalhando. Não, vem, te pago mais. Então, eu ganhava 10 a hora, eles pagaram 15 pra eu ir. Então, eu já mudei negociando o salário, entendeu? E $15, na época, nós estamos falando de 15 anos atrás, era muito dinheiro. Bastante. Eles já pagavam pra mim o dobro pra eu ir. E aí eu já fui negociando. E aí eu chegava, enquanto uma pessoa vendia 100 perfumes, 10 perfumes, eu vendia 50, entendeu? Então eu ganhava já bastante em valor de horas e também tinha comissão. Então eu já comecei a ganhar bem, assim, bem pra época tava, nossa, ótimo. E aí de lá eu saí e fui pra uma loja que é E nesse tempo, o seu namorado fazia o quê? Todo o tempo, ele era garçom e continuou garçom. Ele é garçom até hoje. Não tem importância também, gente, não é nada contra a profissão. Mas ele não evoluiu, ele tá lá. Na verdade, ele evoluiu um pouco, porque de garçom ele virou gerente. Mas ele é meu ex, né? Ele, que eu saiba, a última vez que eu tive notícia, que eu não tenho notícia nunca, mas ele ainda trabalhava em restaurante. Mas ele é um bom garçom, ganhava bem também, um bom garçom. Mas na época ele era garçom e eu era... Vocês continuavam juntos? Vocês estavam morando ainda lá, dividindo o AP, no roommate? Não, aí eu fiquei de roommate, eu acho que uns 3 meses, e a gente alugou um apartamento de 1 quarto. Tá. Aí depois a gente alugou um apartamento de 2 quartos. Nessa época a gente morava num apartamento bem simples, alugado, de 2 quartos. Um era nosso, o outro era pra quando vinha visita. A gente já tava melhorzinho, entendeu? Já tava juntando dinheiro. Todo o tempo que eu tava aqui, eu juntava dinheiro. É o segredo, né? É o segredo, né? Você ganha 3 mil, você tem que viver com 2. E aí, na época, eu mudei, ainda tava casada com ele. Aí, na época, eu mudei, fui pra uma loja que chama Perfumania. E lá que, assim, realmente eu estourei como vendedora, porque eu cheguei a vender $10 mil pra uma cliente num dia. Uau. Em perfume. Em perfume. É bastante coisa. Porque perfume custava $30. Como que eu vendi $10 mil? Entendeu? Então existe essa foto. Você foi na palestra, você viu uma foto que eles pegaram a nota, enrolaram em mim inteira, porque era tanto perfume, eu não lembro mais quantos era, mas deu malas de perfume, ela vendia. E aí eu fui fazendo uma
cartela de clientes e vendedores. E ele chegava e falava, eu quero a menina que é brasileira, quero comprar com ela. E eu fazia todos os deals lá que era possível. E eu vendia muito. Aí eu era a melhor vendedora de 400 lojas. Uau. Da rede inteira. Então era muito legal. Aí nisso eu ainda tava com o primeiro namorado. Você ainda tava com ele, trabalhando na perfumania, ele tava no restaurante e tal. Tava indo. Tava indo. Aí, agora que vem a parte. Tava indo. Aí ele queria voltar pro Brasil. Ué, Ele queria voltar. tinha um Porque motivo? o plano dele sempre foi vir, fazer um dinheiro pra voltar. E o meu, na época, também era. Porque eu era advogada. Então eu falava, vou fazer um dinheiro e voltar. Já volta com o inglês, já volta com, sei lá, moro fora, já volta com o dinheiro de comprar uma casa. Nosso sonho era, o objetivo na época era vir pra comprar casa no Brasil. Entendi. A gente tinha casa, na verdade, o terreno, e a gente queria construir. Aí a gente chegou nesse momento, que a gente tinha o dinheiro de fazer a casa no Brasil. E isso era 2010, tá? Tinha 5 anos de América. 4, né, na verdade. 4 anos, que eu tinha chegado em 2006, isso era 2010. E aí, eu fui pro Brasil, construir a casa. Fui, tipo, passar 2, 3 meses, né? Contratamos uma empresa pra fazer a obra e eu fui pra cuidar, né? Porque alguém tem que cuidar da obra, né? Comprar material, escolher acabamento. E ele ficou aqui? E ele ficou aqui. E na época, minha irmã tava grávida e ela ia ter a bebê, que é a Luísa. Eu era madrinha, então eu não tinha filhos. E eu tava naquela idade, 33 anos. Tudo que eu queria na vida era ter um filho. Uma e família. Aí, e aí, eu tinha decidido esperar, né? Porque eu queria ter a casa primeiro e tal. E aí eu fui pra ajudar minha irmã, ficar com a neném, fazer a minha obra. Fui pro Brasil, fiquei 3 meses. Quando eu voltei, eu não tinha marido. Uma das coisas que a gente tava fazendo, a gente queria fazer uma festa de casamento bonita no Brasil, com tudo, né? Aquela Ia voltar igreja, de vez e ia fazer tudo. Ia voltar de vez e queria fazer festa, buffet, vestido, tudo aquelas coisas que todas as mulheres sonham. E que eu tinha esperado, sei lá, na época eu já tava com ele há 9 anos. Então eu tinha esperado 9 anos por esse momento. E aí eu fui pro Brasil e eu lembro muito bem, eu tava pagando o buffet. Tinha que pagar metade. Então era uma festa para 200 pessoas e eu tinha que pagar metade e depois a outra metade era no dia. E eu tinha feito já, escolhido tudo do casamento, escolhido da festa de casamento, música, tudo com ele Mas junto. vocês se no telefone, não, com ele. tudo. Na época já tinha telefone, já falava o tempo Sim. todo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mandava tudo pra ele, e ele quieto. Beleza. Tá bom. Tudo bem. E eu escolhendo vestido, escolhendo música, escolhendo tudo, enfim. Na hora que eu fui dar o cheque do buffet, ele falou pra mim assim, não dá. Eu falei, hã? Ele falou, não dá. Não tô muito bem, tô em crise. Eu falei, nossa, como assim? Tipo, era uma coisa... Você realmente não entendeu. Não, eu falei, quê? Né? Tipo, eu não conseguia nem imaginar o motivo, o que tinha acontecido. Porque eu tava lá construindo uma casa pra gente, cuidando da casa dos sonhos, fazendo a festa dos sonhos, entendeu? E eu falava com a pessoa 5 vezes no dia, todos os dias. Aí na hora de eu pagar, ele falou, não paga. Aí eu falei... Na época, eu estava em Passos, né? Uma cidade muito pequena. E aí eu lembro que eu tinha uma das minhas melhores amigas, que é a Manuela, ela morava, acho que é Curitiba. E lá em Curitiba tinha a agência de viagem, que eu tinha passagem comprada lá pra sei lá, ainda ia ficar um mês no Brasil. Ela foi, eu falei pra ela, eu preciso embarcar amanhã pra Orlando. Ela foi lá e trocou a passagem, assim, na agência. Foi uma coisa muito louca. E aí eu peguei a mala e vim embora. Ele já não me buscou no aeroporto. Liguei pra ele, falei, tô indo no voo tal, vou chegar a tal hora. Ele já não apareceu pra me buscar. Just like that? Just like that. Meu Deus. E aí, uma amiga me buscou e falou, prepara porque vai cair um teto na sua cabeça. E aí dito que eu entrei em casa e falei, o que tá acontecendo? Ele tava em casa? Ele tava em casa. Eu falei, não quero mais, quero separar. Eu falei, por quê? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Ele falou, não quero mais. Eu falei, não, peraí. Tô junto há 9 anos, né? Vamos chamar um padre, um pastor, um psicólogo, Sim. um terapeuta. Ele falou, não quero chamar ajuda nenhuma. E pronto. Tipo assim, foi pro quarto de visita. E aí... Aquele baque. Tipo, eu não entendia. Na minha cabeça, não fazia nenhum sentido. Eu liguei pra minha família e falei, a pessoa quer se separar de mim. Aí meu pai, é mulher? Eu falei, pai, não fale uma coisa dessa. Imagina, claro que não. Acho que a pessoa tá surtada, né? Meu pai falou, um homem só sai de casa por causa de uma mulher. E eu não acreditei. Eu falei, não, imagina, você é louca. Não, imagina, nunca. E aí, eu lembro que eu tava chorando muito, muito no quarto. Sabe assim, quando você tá desnorteada, né? Imagina, chorando. Eu nem consigo imaginar. E aí, eu chorando, não sabia o que ia fazer. Ele bateu na porta e falou, chora mais baixo, que eu tô assistindo Friends. Eu nunca vou esquecer na minha vida que alguém falou isso pra mim. Chora mais baixo, eu tô assistindo Friends. Aí, ali, eu limpei o olho e falei, caramba, o que é isso? Dormir com o inimigo. Que essa pessoa não pode ter sido a pessoa que eu fui noiva, que eu tava casando, que eu morei junto. Eu tinha túmulo junto, amiga. Túmulo. Meu Deus. Eu tinha túmulo, porque quando a mãe dele morreu, a gente comprou um túmulo pra ele, eu e a mãe dele. Entendeu? Eu tinha túmulo. Assim, você construiu uma história, um sonho em cima dele, tudo. Lógico, mudei de país, mudei de profissão, larguei minha carreira por causa dele. E aí, ali, ele foi embora, mudou, falou que ia pra casa de um amigo, que era mentira, depois fiquei sabendo que era pra cada outra. E seu pai tava certo? Meu pai tava certo. Depois de uns 3 meses só que eu fiquei sabendo, ele negava, eu falava, é outra. Ele, não. Você tem sofreu alguém? horrores, não. imagina.
Aí um dia, um amigo em comum encontrou ele em Nova York com a menina. Porque aí ele não saía com a menina em Orlando. Porque todo mundo conhecia a gente na época. Se ele saísse com a menina em Orlando, todo mundo falava, pô, traiu, não sei o quê. Aí ele saía com ela só fora. Só que aí ele postaram uma foto na internet. Esse amigo postou uma foto com todo mundo em Nova York. Aí eu mandei pra ele, você é um rato de esgoto. Porque se você tivesse me contado que era traição, não teria chorado por você. Teria falado, vai com Deus. Aí dali nunca mais, eu chorei, eu sofri por ele. Nunca mais. Porque eu falei, não, ele nunca me mereceu.